Boa noite, estamos iniciando mais um programa da série Diálogos Impertinentes, uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Nossa conversa na noite de hoje é sobre a sexualidade. E estarão dialogando conosco Maria Rita Kell, que é psicanalista, é poeta e ensaísta também, faz doutorado em psicanálise na PUC São Paulo, é autora, entre outras obras, de A Mínima Diferença e Processos Primários, e é colaboradora da revista Playboy, fazendo a seção de Mulher para Homem. Para conversar sobre sexualidade com a Maria Rita Kell, o Marcelo Rubens Paiva, que é escritora, jornalista, formado pela ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, e que fez pós-graduação em literatura comparada pela Unicamp e também na Universidade de Stanford, na Califórnia. O Marcelo é autor de obras como Feliz Ano Velho, Blackout e As Fêmeas. Para nós dialogarmos, esse debate será mediado, essa conversa será mediada pelo Nelson Ascher, que é do jornal Folha de São Paulo, e por mim, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. E eu queria começar com a Maria Rita, perguntando para você uma coisa. A sexualidade é natural ou cultural? Ou ela é natural e cultural, como diriam os psicanalistas? Puxa, foi até bom, porque eu pensei que se eu tivesse que fazer uma introdução, eu ia falar um pouco do que significa em psicanálise dizer, vamos inverter um pouquinho, que o psiquismo é sexual, né? Então, de acordo com a teoria psicanalítica, eu não posso dizer que isso é toda a verdade sobre a sexualidade, mas um dos modos de pensar a sexualidade, que é o modo como Freud, depois dele, a psicanálise vem pensando, é que não só a sexualidade, mas tudo que é humano é, digamos assim, grupal. Quer dizer, esse homem do Rousseau, esse homem que é pré qualquer forma de sociedade, é uma hipótese, pode-se pensar nisso, mas a psicanálise só pensa o homem a partir do momento em que o homem interage. Então, em primeiro lugar, acho que tem isso. Não existe para a psicanálise o homem natural. Claro que o nosso corpo tem células, tem sangue, tem substâncias, etc. Mas mesmo esse corpo, ele é significado socialmente. Nas suas funções, ele precisa de uma certa maternagem, de um certo cuidado, para que ele funcione de uma maneira mais ou menos padronizada. E a gente pode saber disso pelos distúrbios, quando não tem essa maternagem, como de repente esse corpo deixa de funcionar. Como crianças pequenas perdem até o instinto, entre aspas, da alimentação, por exemplo. Coisa que os animais não perdem. Então não é nem natural e nem cultural exclusivamente. Não é que não existe essa dimensão real da biologia, do corpo, etc. Mas para a psicanálise a dimensão humana é cultural. Quer dizer, então nesse sentido dizer que o sexo a psiquismo é sexuado, significa também o seguinte, que o sexo humano também não é natural, ele é psíquico. Quer dizer, tudo passa pelas relações intersubjetivas, tudo passa pelos investimentos que os sujeitos vão fazendo uns sobre os outros. Marcelo, você acha que é isso mesmo ou isso é conversa de freudiano tardio? Bem tardio, 100 anos já. Eu não sou nenhuma autoridade assim, em sexo, nunca fiz nenhum trabalho acadêmico, nunca pesquisei. A única coisa que eu fiz é escrever muito sobre sexo. E também pratiquei um pouquinho. Continuo praticando. O que eu penso, eu lembro quando veio assim a mim o convite para participar desse debate, eu fiquei bastante surpreso, primeiro porque eu sou um paraplégico e a imagem que se tem de um deficiente físico é que não existe mais vida sexual, quer dizer, no dito popular, o paraplégico é o cidadão paralisado da cintura para baixo, né? Então, imagina-se que todos os órgãos da cintura para baixo estão paralisados. As unhas, né, do pé, o baço, os rins, o fígado, o intestino e o pênis, né? Então, o mito que se cria em torno da figura do paraplégico, da figura do deficiente, e que é muito utilizado, inclusive, pela dramaturgia, pela cinematografia, é de que é um cidadão impotente, né? E, então, eu não vou agora também ficar discutindo se é ou não é impotente. Mas o que me... Não vai agora, mas nós vamos perguntar de novo. Mas o que me chamou a atenção, e a primeira frase que me veio de sexualidade, é a coisa mais primitiva que eu já escutei, que é um pensamento darwinista de que diz que a definição de ser humano é o indivíduo que existe para se reproduzir e para se perpetuar.
né? Então, ele se perpetua, garantindo a própria sobrevivência, caçando, comendo, etc. e tal. E se reproduz para se perpetuar. Então, o sexo está em todos os animais, todos os seres vivos, né? E é evidente que, instintivamente, nós, primatas, nascemos, né, de um ato sexual e estamos praticando atos sexuais para perpetuar a nossa espécie. Mas, com os anos, quer dizer, e com a própria civilização, o sexo começou a ganhar outros tipos de dimensões. Quer dizer, é muito mais. Ninguém estupra uma mulher para perpetuar a espécie. Quer dizer, nem os croatas, quando invadiram a Sérvia, ou vice-versa, não fizeram aquele estupro em massa para perpetuar a espécie. Quer dizer, há uma forma de agressão, uma forma de demonstração de poder, de força de poder. Então, eu acho que há muito tempo o sexo deixou de ser uma coisa assim natural, de procriação, e passou a ter conotações simbólicas e culturais que estão em todas as frentes do nosso pensamento. Por isso que eu queria fazer uma questão, né, só um pouquinho, para Maria Rita, que é a seguinte. Maria Rita, qual que é a diferença que você faz entre sexo e sexualidade? Porque o Marcelo iniciou um pouco essa diferenciação. Mas como é que é para você isso? Ele falava dos primatas, falava dos outros animais, da reprodução, né? E falava também da sexualidade no meio da espécie. Nessa distinção entre sexo e sexualidade, a gente poderia dizer que os animais também têm sexualidade? Olha, eu vou fazer uma distinção um pouco arbitrária que me ocorre, que a gente, em geral, não fala de sexualidade animal, assim como a gente, quando fala do humano, a gente fala em sexualidade. Então, a gente podia dizer que você pode chamar de sexo aquilo que é a função biológica, procriadora, etc., etc., e sexualidade, essa função organizada pelo social. Quer dizer, e essa função, quando ela é organizada pelo social, quer dizer, quando ela é humana, ela vai muito além da dimensão da procriação. Eu concordo com o Marcelo com essa dimensão, por exemplo, de poder, né? Mas tem mil outras dimensões, quer dizer, tem uma dimensão de linguagem, de criação, quer dizer, a dimensão do erotismo não procriativo, eu acho que hoje em dia, ela circula muito mais que a dimensão do erotismo procriativo. Inclusive um erotismo não procriativo, que já não depende, inclusive, do cara ter ou não ter potência sexual no sentido convencional da palavra. Você fala em erotismo em sentidos muito diversos, né? Em homoerotismos, inclusive, que também não são procriativos. Então, eu acho que a sexualidade seria humana. Eu deixaria só para a gente não... E é um estado psíquico. Não é um estado psíquico, é organizada pelo psíquico, que, por sua vez, é organizado pelo cultural. Né? Para um homem virar homem, para uma mulher virar mulher, por exemplo, quando Freud diz tem que passar pelo Édipo, ninguém nasce homem ou mulher, né? Você nasce com um genital, mas para você virar homem ou mulher, tem que passar pelo Édipo, significa, para organizar alguma coisa que é da sua identidade, do seu desejo, do objeto que você vai escolher, do que você vai recalcar, você atravessa um triângulo familiar que, por sua vez, já está organizado pela cultura, né? Onde o pai já tem certas funções, a mãe tem certas funções, a sexualidade já tem certas restrições e certas expressões. E nesse sentido, então, eu diria que a gente pode chamar o humano, a sexualidade, deixar para o humano, só para não ficar patinando nos termos, né? Não sei se isso é científico ou não, né? Mas sempre deixando, para mim, essa marca do social no sexual. Nelson. Bom, eu perguntaria para o Marcelo, dando continuidade ao que a Rita está falando, que entre as grandes discussões contemporâneas, aliás, que já vem de algum tempo, está justamente aquela que diz respeito a onde está o limite entre o natural e o social. Então, a toda hora, essa fronteira está sendo levada mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo. Talvez 10, 15 anos atrás, na discussão da sexualidade, digamos, a fronteira privilegiava o lado do social. Ela está voltando, como em vários outros casos, a privilegiar a fronteira do natural, no sentido de que, com muitas coisas, nós já viríamos pré-programados, independentemente do tipo de sociedade a qual se pertença, esse programa, de alguma maneira, vai atuar. Chegou a se discutir até que, por exemplo, as tendências homossexuais, de alguma maneira, seriam congênitas, então não são uma criação social. Mesmo numa sociedade que reprima inteiramente o homossexualismo, uma parte da população será sempre necessariamente
homossexual. Então, que lado você favorece? O que joga mais para a cultura ou o que joga mais para a natureza, o que nesse caso seria o genético? Totalmente para a cultura. Quer dizer, se você analisar dos anos 50 para cá, onde começou uma discussão fora do armário sobre sexualidade, inclusive sobre a homossexualidade, quer dizer, os movimentos culturais predominantes da época também se assemelhavam com os movimentos de quadris nas camas da época. Então, por exemplo, as pessoas, durante os anos 70, em que havia grande discussão da coletividade, em projetos de uma geração, de uma juventude, de grupos, de guerrilheiros, de bandas de rock, as pessoas faziam sexo grupal, começou a se falar em sexo grupal. Hoje, quando há um retorno a uma certa individualidade, a um certo culto narcisístico, a própria imagem e tal, sexo grupal é quase um crime, é quase algo em que destoa, né, do parâmetro social em que convivemos e que estabelecem que as pessoas hoje em dia estão buscando uma relação mais íntima, mais individualista. E é evidente que quando uma cultura reflete no jeito como as pessoas transam, o sexo cada vez mais é um comportamento, é um dado cultural. E o sexo, assim, a sexualidade, a sensualidade, o erotismo, enfim, tudo que envolve essa coisa mais íntima que é nós nos despirmos e entrar em contato com uma outra pessoa, ela é hoje em dia a grande arma da individualidade. Quer dizer, nós estamos muito parecidos, tudo é muito parecido, tudo é muito igual. Quer dizer, todos os cenários de televisão são azuis, né? Todas as pessoas se vestem parecidas, as pessoas falam as mesmas línguas hoje, quer dizer, e a globalização ela está exatamente se aproximando mais das pessoas, o mundo está ficando um grande tédio. Não existe mais nenhum tipo de ideologia, a ideologia agora é comum. A própria OTAN agora está se expandindo e quase invadindo as fronteiras da Rússia. Quer dizer, não existem mais quase inimigos. E aí, o que garante a sua ilusória individualidade? É a sua sexualidade. Ninguém é igual na cama, ninguém é igual. Inclusive, eu não sou igual com fulana, nem com cicrana ou com cicrano, né? E isso, quer dizer, que está trazendo agora a nós a grande esperança de nosso renascimento. A nossa sexualidade ninguém tira da gente e somos diferentes. Entendeu? Você enxerga assim, Rita? Eu acho bem legal essa sua visão muito otimista, mas eu tenho pensado bem o contrário. É que viu, eu estou me Marcelo? dando bem ultimamente. É que para o Marcelo está dando certo. Estou bem comido. Mas eu tenho pensado bem o contrário, que tem uma padronização, é gozado. Às vezes eu acho que o fim da censura aqui no Brasil, né, aos costumes, o relaxamento da censura, e que promoveu, então, uma emergência do sexual em tudo, né, nas novelas de televisão, nos anúncios, nas revistas, nas capas de jornal, enfim. Eu tenho a impressão que gerou um efeito contrário do que a gente imaginava. Nos anos 70, como você fala, a gente imaginava que, bom, um dia, quando então a censura acabar, a ditadura cair, aí vai ser uma grande orgia, né? E foi, né? Mas durou muito pouco, porque eu tenho a impressão contrária, que o que aconteceu, sem que ninguém, não acho que foi um recurso maquiavélico de um grande irmão que quis acabar com a sexualidade de todo mundo, mas eu acho que se cria uma espécie de mandato, de um superlativo, assim, que você tem que gozar, você tem que fazer muito sexo, você tem que ser muito bom de cama, você tem que gostar muito de sexo, você tem que ser muito livre, você tem que ter muitas fantasias. E as suas fantasias têm que ser muito, você tem que falar na televisão sobre elas, nos jornais. E aí é uma coisa muito estranha, como se fosse uma espécie de extirpação, pelo excesso de visibilidade, desse lado que você está falando bem interessante, que é o sexo como um reduto do esquisito de cada um, do oculto de cada um, do que a gente mesmo não conhece, do que aparece com fulaninho de um jeito, com cicraninha de outro, com cicraninha de outro, né? Eu tenho a impressão que esse excesso de exposição, e ao mesmo tempo isso que virou quase uma coisa de superego, em vez de ser superego hoje em dia dizer não transa que é feio, ele diz transa que é bom, isso eu acho que é um pouco inibidor. Mas você acha que tem isso, Maria Rita? Transe que é bom? A gente não tem toda uma lógica
da possibilidade do HIV, da AIDS, colocando anteparo, é isso? Não, claro que tem um medo, mas vamos distinguir duas coisas. Uma coisa são os valores. Eu tenho a impressão que dos anos 60 para cá, o sexo foi incrível a rapidez, inclusive que o tabu católico caiu. Pelo menos para a classe média, universitária, urbana, não sei como é que no interior de uma cidade muito afastada, mas a mídia também globaliza isso rapidamente, né? A rapidez com que esse tabu de tantos anos, de tantos séculos, de que é feio, de que é pecado, de que é a parte baixa da gente, que a gente tem que dar pouca atenção para isso, só para a procriação, etc., como isso caiu e inverteu o avesso do avesso que o Caetano dizia, ficou muito bom, o sexo virou uma coisa muito positiva. Eu acho que a AIDS até pode ser usada para barrar o excesso, mas a AIDS não foi suficiente, ainda bem, para tornar o sexo maldito de novo. Perigoso sim, mas não maldito. Maria Rita, o sexo sempre foi considerado bom para os homens heterossexuais de sexo masculino. A diferença na Revolução Sexual dos anos 60 é que passou a ser admissível que as mulheres gostassem de sexo, enfim, que as mulheres gostassem de dar. Mais ou menos. Se você pegar a Bíblia, por exemplo, Primeiro Testamento, só tem safada, só tem mulher safada. Aí elas pegam e são condenadas, né? Cai raio em cima delas. Pega as bacantes, então. Pega a Grécia, que não tinha pecado. Nem todas caiu raio. Pelo menos na nossa civilização cristã ocidental, nunca foi realmente um pecado para um homem fornicar e ir fazendo marquinhas no cabo da arma, Você né? não é católico. Mas posso, olhando de fora, dar uma olhadinha. A questão afinal de contas, essa liberação, por exemplo, 20 anos atrás ainda, aqui em São Paulo, virgindade era uma palavra séria, quer dizer, uma menina ficava lá num dilema se perde ou não. Hoje é mais ou menos uma coisa como, e aí, já nasceram seus dentes do siso, já perdeu seus dentes de leite, está mais ou menos por aí, é natural, tem que vir o quanto mais rápido. Isso, afinal, como em boa parte até a sua coluna mensal na Playboy vai colocar a posição da mulher para o homem, isso, a liberação, foi boa? Aliás, ela ocorreu de fato? Bom, vamos em partes, porque não sei se vai dar tempo, eu respondo um pouco agora e o resto depois. Eu acho que ela ocorreu de fato, e eu acho que como todo o levantamento de uma proibição que estava oprimindo um grupo grande, metade da humanidade, eu acho que é bom. Agora, não quer dizer que não traga problema, não quer dizer que a liberação, essa ideia, talvez rousseauista que a gente tem do sexo, que na hora que você tira a proibição, não estou dizendo nem o recalque, a repressão, aquilo que é social, você tira e surge simplesmente uma coisa muito boa, muito prazerosa, muito maravilhosa, eu acho que aí é uma ilusão que a gente tem enquanto está proibido. Quando deixa de ser proibido, a gente vai descobrir que a gente tem outros problemas a enfrentar. Eu acho que, no caso, não só das mulheres, cada uma consigo mesma, mas da relação homem-mulher, o fim de uma proibição que mantinha a mulher num lugar muito claro em relação ao desejo masculino, causou um monte de problema. O que não quer dizer que eu prefiro a situação anterior. Quer dizer que a gente tem um monte de problema para lidar, não dá para a gente ser ingênuo e achar que ficou tudo bonitinho. Causou um monte de problema, inclusive muita culpa, muita hostilidade dos homens em relação às mulheres, muita dificuldade das mulheres lidarem com a rejeição, porque enquanto a mulher era um tabu, ela não expunha o seu desejo, ela nunca era rejeitada, pelo menos sexualmente. Ela podia sobrar, vamos dizer assim. Mas você acha que isso é característico do século XX? Pelo que o Marcelo colocava, e há dados históricos para isso, a sexualidade feminina, ela se apresenta de maneira mais forte em outros momentos da história. Não. Tá? Você acha que a era vitoriana é que vai trazer essa marca? Acho que bom, tem a Igreja Católica, tem o cristianismo. Quer dizer, mas o cristianismo sempre existiu nesse tempo todo. Então, e onde o cristianismo pôde regular, ele regulou a sexualidade da mulher. Temos bruxas queimadas na Idade Média. Tinha safadas, mas iam para o inferno. Mas iam para o inferno. Né? Agora, eu acho que a instauração, vamos dizer, do que o Foucault chama do poder disciplinar, quer dizer, alguma coisa que não vem de um grande olho que está olhando, mas vem de um ideal compartilhado de mães de família que se casam virgem, que se mantêm senhoras castas ou cheias de pudor. Eu acho que isso vem do final do século XVIII, XIX que é todo. a Revolução Industrial, quer dizer, se tornou a parceria ideal do trabalhador, né? O cara que trabalha e a mulher que está em casa garantindo a lenha acesa, né? A educação das crianças. E garantindo que os filhos são todos dele. Também isso é importante, né? Que não está distribuindo herança para bastar. E não podemos esquecer que nunca houve
uma taxa tão alta de prostituição numa sociedade quanto na sociedade londrina da época vitoriana. Então, as válvulas de escape estavam aí direto. Marcelo, onde estão as safadas? Hoje? Safadas no bom sentido. Nesse Toda sentido mulher que é você uma usou. safada, entendeu? No Tem sentido... as mulheres safadas com culpa e as sem culpa, né? Você está falando no sentido da antiguidade mesmo? A safada na Bíblia tem o mito do Jacó. Você, alguém conhece bem o Bíblia Testamento? Eu esqueci agora, mas tem a história acho que é de Jacó, que era um garotinho lindo de morrer e tinha a mulher seria o ministro da defesa do Egito, que a mina, assim, mas era a mina, ela cuidou do garoto, ela criou o garoto, deu banho de leite no garoto, para depois fazer dele um escravo sexual, né? E ele acabou virando um dos faraós do Egito. E é evidente que essa mulher pagou os pecados depois, né? Mas a Bíblia é uma grande sacanagem, tudo, sexo está ali em tudo, como tá na tragédia grega, como está em vários outros. A Márcia Soares, que está aqui conosco no auditório, mandou esclarecimento de que não foi o Jacó que foi tentado, né, pela mulher do faraó, mas foi José, e que ele não se deitou. Né? Maria Rita. Homem difícil, né? Como é que você junta a era vitoriana e o surgimento da psicanálise? Olha, é interessante, Mário, porque essa está sendo a minha tese de doutorado, quer dizer, é um pedaço da minha tese de doutorado, né? Eu queria ter um pouco mais a verve para falar dos velhos dialéticos, aqueles que vão falando do movimento da coisa de modo que nunca fica assim, isso aqui, preto no branco, né? Porque eu tenho a impressão que a psicanálise, ela, por um lado, ela deve muito, quer dizer, ela só podia ter nascido no contexto do final da era vitoriana. Né, do final, quer dizer, de alguma coisa que já está se instalando, mas que já está entrando um pouco em contradição com outros discursos da modernidade, né, com as comunicações, com participação da mulher, com o feminismo, com até o romance, a literatura burguesa, que fala de adultério, que fala de felicidade amorosa e sexual para todos, enfim. A psicanálise, ela entra, quer dizer, ela surge quase como numa fresta, numa brecha entre uma situação onde é esperada, principalmente da mulher, uma vida sexual muito restrita, e o Freud chega a tentar justificar isso até teoricamente, não que ele tivesse consciência que ele estava justificando uma situação que podia mudar, ele achava que não podia mudar, e já que não podia mudar, ele tinha que tentar justificar o melhor lugar possível para a mulher dentro desse estado de coisas. Não é? Então, por um lado, ela surge nessa fissura que já está acontecendo no discurso dominante da moral vitoriana, mas, por outro lado, ela vai enfiar uma cunha aí, ela vai aumentar essa fissura. Mesmo que o Freud não tivesse nenhuma intenção revolucionária, ele nunca teve. Quer dizer, ele pretendia ser revolucionário, ele tinha coragem de ser nas suas descobertas. Sexualidade infantil, a ideia de que o psiquismo é sexuado, que o sexo não é só a genitalidade, que tem todo se espraia para o comportamento humano em todas as suas dimensões, que não é só uma questão de ato sexual. Ele era revolucionário nas suas descobertas, mas ele não tinha nenhuma intenção de, a partir daí, revolucionar o mundo. Ao contrário, ele era um homem de 100 anos atrás, a pretensão dele era iluminista, que a razão pudesse dominar a pulsão, as paixões, que é pela razão que a gente ia ser menos infeliz. Né? Ele não pensava numa revolução sexual, numa explosão de mulheres enlouquecidas de jeito nenhum. Então, isso que o Marcelo dizia que poderia ter acontecido na revolução sexual, né, Nelson, que você estava levantando uma questão. Antes de colocar uma coisa para o Marcelo, né, que, por outro lado, a visão do Freud, de certa maneira, se tornou a visão vitoriosa, dominante, hegemônica. Então, por exemplo, a ideia de sexualidade infantil, no reverso da moeda, entre o pessoal puritano-americano, por exemplo, foi dado o seguinte: o garoto de 5 anos beija uma menininha de 5 anos na escola, isso já constitui praticamente um estupro, né? Não pode ser só um beijinho. A sexualidade infantil. Mas, não, eu digo, quer dizer, se o Freud lutou por ampliar as fronteiras do que era considerado sexualidade, de alguma maneira, uma das tarefas que se impõe hoje é, talvez, diminuir, né? Restringir um pouco essas fronteiras e dizer, bom, nem tudo é sexo. E essa é uma discussão realmente, com boa parte das nossas discussões sobre sexualidade, de origem americana. Então, mas você está dizendo que acha que tudo é sexo? Eu acho que tudo é sexo. Você vê uma latinha de Coca-Cola, outro dia eu estava lendo, está escrito gostosa, saborosa.
ela é vermelha, ela é fálica, né? Mesmo diet. Eu acrescentaria que uma diet coke, é a grande negação do cristianismo, porque de fato é o prazer sem consequências, você não engorda. Você acha, Marcela, que essa revolução sexual que você mencionara nos anos 60, ela perdeu o fôlego? Não, de jeito nenhum. Não. Eu acho que a revolução sexual ganhou um aliado agora, que é as mulheres, entre aspas, tendo as mesmas oportunidades de trabalho que os homens, né? Então, a Madame Bovary do século passado, ela tinha suas fantasias, mas ela não podia largar o farmacêutico porque ela precisava do homem para o seu sustento, né? Hoje, quer dizer, a mulher que está com um homem, está infeliz, mas ela tem o seu emprego, o seu trabalho, o seu salário, o seu fundo de garantia, o seu plano de saúde, ela pode largar o senhor Bovary e pode partir para suas aventuras. Então, não é só a revolução sexual que transformou o comportamento sexual de hoje, mas eu acho que a própria condição de ascensão feminina, de disputa de trabalho, de ter uma maior independência, que propiciou a ela também ir em busca do prazer, tanto quanto o homem foi, se não com a mulher, com as prostitutas, né? Você acha, Maria Rita, que essa revolução sexual tem fôlego, tal como o Marcelo está pensando? Acho que tem. O que eu acho que perdeu é o caráter revolucionário. Talvez o caráter revolucionário tenha sido no momento em que irrompeu. Quer dizer, que a gente... eu não sei, Marcelo, se nos anos 70 você também tinha essa fé meio reichiana de achar que o sexo ia libertar as mentes, libertar da opressão política, tirar todo mundo do conformismo. Oi? A difusão das técnicas de contracepção, como a pílula, auxiliou nisso? Eu tenho certeza. Não, aí é interessante isso, porque o Marcelo falou uma coisa que eu acho importantíssima, que as mulheres sejam independentes economicamente, a consequência é a independência sexual. Mas que também sejam independentes em relação à escolha de ter filho. Porque se você não tivesse como controlar isso, eu tenho a impressão que a mulher, talvez isso até explique um pouco por que durante tantos séculos a mulher ficou presa ao chamado estado de natureza e os homens no estado de cultura, quer dizer, os homens fazendo o que querem do seu corpo e as mulheres fazendo só uma coisa, que era reproduzir, e de repente, por causa da tecnologia, aí tem uma equiparação mesmo, de possibilidades. Não estou dizendo uma equiparação subjetiva, que o homem é igual à mulher, né? Mas as possibilidades se equiparam. Eu acho que a contracepção é fundamental, e nesse sentido que eu falo que perdeu o caráter revolucionário, porque hoje é um fato que já é absorvido pela cultura e já não está mais causando revoluções. Está trazendo novos problemas que a gente tem que lidar. E eu acho que um desses problemas que a gente tem que lidar, por isso que eu acho que aí eu discordo de você, que você é muito otimista, é que o fato de que a mulher deixa uma posição de recato, fica mais difícil para o homem idealizá-la como objeto sexual. Ela vira um objeto sexual acessível, e, portanto, intercambiável, e, portanto, banal. O que eu acho muito bom, porque eu acho que essa ideia de ficar achando que você, às custas da sua castidade, você é um objeto de luxo a ser comprado pelo maior lance num leilão que vira o casamento, né? Eu acho que para a mulher não é legal. Mas o homem também vira um objeto intercambiável da também, mulher. Mas aí, com a coisa do casamento, da moral vitoriana, etc., não. Então, para ali a coisa. Agora, de qualquer maneira, tem uma questão aqui que eu acho que eu não sei resolver, não sei propor, mas parece que a condição, tanto na moral vitoriana, do casamento, do homem que foi cortejando... O Freud, ele cortejou a noiva dele 4 anos à distância, apaixonadíssimo. E valeu a pena? Se casou, teve 6 filhos e disse que aos 40 anos parou de se interessar sexualmente por ela. Olha, 40 anos é muito pouco, é a nossa idade aqui. Entende? Parar e dizer, chega, agora eu vou cuidar dos meus livros. Tudo bem, ela tinha virado uma matrona, porque virava essas mulheres desse século XIX, começo do XX, que ficavam em casa cuidando de filho, desinvestiam a ideia de que elas iam ter que continuar sendo interessantes eroticamente, né? Mas, de qualquer maneira, hoje, que a circulação é maior, que as escolhas são maiores, as mulheres continuam se deparando com esse problema, que os homens se interessam e, justamente por causa da facilidade, do acesso, da falta de repressão, da falta de tabu, frequentemente se desinteressam. Por isso que eu tinha uma questão para o Marcelo, que é a seguinte. Quando você escreveu Feliz Ano Velho, né, você descreve algumas das experiências de sexualidade suas anteriores ao acidente que você sofreu e algumas que são posteriores, né? Eu sei que essa pergunta que eu vou fazer é difícil para um escritor, mas se fosse atualizar o Feliz Ano Velho,
O que apareceria de diferente em termos de ambiência juvenil, não necessariamente na Unicamp dos anos 70, mas dentro de onde você poderia estar hoje? Bom, em primeiro lugar, eu estou atualizando o Feliz no Velho em tudo que eu faço. Todos os livros que eu escrevo são sempre filhotes do meu primeiro livro, né? É um resultado do meu próprio crescimento, meu próprio amadurecimento como pessoa. Eu acho que a tua pergunta, assim, em palavras rudes, seria como se trepava antes e como se trepa hoje. Não são nem palavras rudes, é um jeito literário de falar. Olha, o que eu noto, e por isso que eu sou um otimista, é que as mulheres estão muito mais à vontade na cama do que estavam antes. As mulheres estão muito mais ousadas. Por exemplo, sexo oral. Né? Sexo oral, na minha geração, é um tabu. Hoje em dia não é mais. Quer dizer, a mulher já se permite, né, investigar o corpo do homem, sentir prazer, achar bonito dessa coisa horrorosa e pecaminosa que é o pênis, né? Essa coisa que você tem que manter distância. Hoje em dia as mulheres elas estão à vontade para curtir um pênis, entendeu? E o que eu percebo na cama é que a mulher hoje, que era a comida, né, como minha avó, desculpe, vó, desliga a televisão agora um pouquinho, que sempre transou de camisola e meu avô subia em cima dela como, né, um gado sobe, um boi sobe em cima de uma vaca, subia e realizava o ato. Isso é que ela me conta. Quer dizer, isso hoje em dia a mulher está subindo em cima de um homem, entendeu? E eu acho que a grande diferença é que esses tabus, né, que a revolução sexual foram quebrando, eles ainda estão sendo quebrados. Quer dizer, o tabu do sexo anal, né? Que a Revolução Industrial ela trouxe a possibilidade da mulher não sentir culpa ao sentir orgasmo, ao ter prazer, ao querer ter uma relação sexual. Mas, ao querer uma relação sexual de 30 anos atrás, uma relação sexual de hoje é bem diferente. Quer dizer, a mulher está muito mais também dominando sexualmente o homem, exigindo coisas, pedindo coisas e tal. Então, se eu fizesse assim, uma descrição de um ato sexual dos anos 70 e de hoje, eu incluiria uma maior perversão, uma maior curiosidade feminina que não havia antes, entendeu? Ainda o homem era o homem que subia nas mulheres há tempos atrás. Você acha que há uma distinção muito nítida entre a sexualidade masculina e a feminina? Existe uma sexualidade de gênero, né, que a gente pode qualificar, é assim que é a sexualidade feminina, e ela tem uma fronteira com a sexualidade masculina. Eu acho que existe uma diferença enorme entre sexualidade masculina e sexualidade feminina, mas não entre sexualidade de homens e de mulheres. Ou seja, as mulheres, quando estão na sexualidade feminina, o que a gente chama de feminino, pode estar nas mulheres ou nos homens. Vamos dizer, o que a gente pode chamar de feminino. Uma maior receptividade, uma maior passividade, uma menor iniciativa, uma maior doçura, tudo isso é feminino. Masculino, maior iniciativa, maior ação, maior vigor, até uma certa violência, uma certa agressividade, masculino. Tá? Esses campos a gente delimita com esses adjetivos. Agora, não quer dizer que as mulheres são femininas e os homens são masculinos. Eu acho que as sexuações de cada um não só variam de pessoa para pessoa, as doses de masculino e feminino, como também em cada casal. De vez em quando você fala assim, que interessante esse casal. Você olha e fala assim, nesse casal, ela é masculina e ele é feminino. Daí essa mesma mulher que nesse casal você viu assim, depois você vê ela num outro par, casou de novo, falou, não, agora ela é feminina e ele é masculino. Assim, grosso modo, porque também as nuances têm muito troca-troca. Eu acho que os homens eu acho que pouco a pouco os homens estão também ficando mais femininos e as mulheres estão também ficando mais masculinas. Sim, por isso estou dizendo, acho que está misturando demais. A AIDS trouxe um componente na cama hoje, no ato sexual, porque ela também está desgenitalizando um pouco o sexo. Quer dizer, o homem hoje já não tem a pressa de ir logo, né, enfiando. Né? Ele tem ainda todo um processo anterior, quer dizer, tem o pênis não é a primeira coisa, a coisa mais importante. Tal. E a própria mulher também, ela também sente necessidade de também ir em busca do pênis para colocar uma camisinha, né? E eu acho que as coisas estão mais ou menos se misturando hoje em dia. A era digital, né? Mas você vê essa diferença que a Maria Rita fala? Aliás, mais que a diferença, claro, a identidade. Claro.
Claro, existem homens e homens, existem mulheres e mulheres, mulheres que ainda são passivas, existem mulheres que são mais ativas. Você acha, Marcelo, de vez em quando eu falo assim, hoje em dia está muito difícil achar assim, na escala de 0 a 10, um macho puro e uma fêmea pura, nos extremos da escala, vamos dizer. O que você vai achando são combinações, combinações, combinações até o meio, onde tudo se embola. Mas eu acho muito difícil achar um homem que sustente o estereótipo masculino 100% todo o tempo. E quando você acha, você fala assim, ai, que chato. Entende? Eu não tenho papo com esse cara. Será que o extremo da escala não seriam justamente os homossexuais? O macho puro é o gay que sequer tolera a mulher, ele só quer estar com o homem. E a fêmea pura é a lésbica. Isso é um tipo de gay, porque tem gays e gays e gays e gays e gays e gays. E tem os gays que adoram as mulheres, adoram, adoram. Tanto que, como dizia o Molina no livro do Eduardo Puig, claro que eu gosto de mulher, eu gosto tanto que eu queria ser uma mulher. Né? Então também acho que quando a gente fala de todos os homos, são tantas nuances homos. É gozado que quando a gente fala do ponto de vista hétero, a gente fala como se tem o homossexual feminino e masculino e são... Para eles a coisa está resolvida, eles são dois tipos. Né? E nós é que somos vários, né? E não, né? Tem milhões de tipos também. Mas para todos os efeitos, eu digo, e desde que mais ou menos liberou geral, particularmente para as mulheres, há uns bons 30 anos, ainda assim, gerações que já nasceram e cresceram nisso, que portanto não têm memória do que era o tipo de culpa anterior, de alguma maneira as mulheres parecem, na média, se sentir ainda um pouco mais culpadas. Quer dizer, elas parecem precisar associar mais frequentemente sexo, erotismo a amor, sentimento do que os homens. Te parece que é isso? Te parece que é isso, Marcelo, também? E que isso faz... É uma diferença mais de fundo ou só uma coisa cultural? Olha, eu acho que a mulher é diferente do homem. Cultural e biologicamente. Evidente que essa diferença está se reaproximando e tal. Mas o que eu percebo, por exemplo, tem um amigo meu que diz o seguinte, que o homem é vídeo e a mulher é áudio. Né? O homem, por exemplo, ele olha as formas e se excita com isso. A mulher, ela precisa ouvir o cara falar. Né? Às vezes você fala uma frase e você ganha uma mulher. Às vezes você fala a frase errada e essa mulher nunca mais quer saber de você. É ou não é? Então isso aí já... Bom, ela é casada com o escritor, então ela sabe... Quais são as frases que nós temos? Eu te amo. Não sei, eu te amo, não sei. Não, de cara, Deus, não imagina, não. De jeito nenhum. E eu acho que, quer dizer, é diferente, né? Muitas vezes um homem, mesmo não tem nenhuma admiração pela psique da mulher, ele se encanta pelas formas, pelo jeito dela dançar e vai para a cama com ela com o maior prazer. E a mulher não, a mulher é muito mais difícil, ela tem outras exigências, né? À frente. Você acha? Eu não sei se fala agora, dá tempo de Fala. falar? É uma coisa que me veio na cabeça agora, eu não sei se tem fundamento ou não, mas eu fiquei pensando o seguinte, quando um casal se encontra mais de uma vez para trepar, a primeira vez, vamos dizer, é um ensaio que pode dar errado, nunca mais se encontrar. Mas quando vai se encontrando, eu tenho a impressão seguinte, que o amor tem que estar em algum lugar aí, como um discurso. Então, é o seguinte, a mulher sempre foi portadora desse discurso, ou dessa demanda, porque tradicionalmente está interessada em preservar a prole, em ter o homem junto de si, vamos falar de uma coisa mais ancestral, etc. Então precisa que o homem queira ficar depois da trepada, não adianta trepar e ir embora e deixar ela grávida. Então a mulher sempre foi portadora do discurso do amor. Agora, quando a mulher abandona esse discurso, o homem pega. Eu acho que é um pouco intolerável para nós, pelo menos no Ocidente pós-cristão, que ainda tem o erotismo puro, em que o amor fica inteiramente fora. Porque o amor, inclusive, serve para controlar um pouquinho o erotismo, para botar um pouco de limite, o limite da ternura, o limite do respeito pelo corpo do outro. Eu não vou fazer tudo o que eu quiser, senão sai aquelas cenas sadianas, né? Que o limite do erotismo é cortar o corpo do outro, abrir as entranhas, ver o que tem dentro, tirar. Né? O amor vai pôr um limite a isso. O mais famoso, mitológico, sedutor de todos os tempos, Dom Juan, ele tinha o prazer de conquistar a mulher. Para isso bastava transar com ela uma vez. Ele nunca repetia. Do ponto de vista masculino, não é isso? A primeira vez é o importante. Está conquistado,
A segunda vez já é vitória da mulher, já é namoro, já é casamento. Se isso não dá um limite entre quais são as expectativas dos homens e das mulheres. Os homens estão procurando um leque cada vez mais amplo de parceiras e as mulheres, as mais liberadas, estão procurando, enfim, o príncipe encantado. Nelson, não sei se você tem... Bom, duas coisas. Primeiro sobre o Dom Juan, que já está meio velho. Mas não sei se você leu o Dom Juan do Schnitzler, O Retorno do Casanova, em que ele, perdendo seu poder de sedução, fica totalmente apaixonado por uma moça, né? Porque na hora que ele perde esse manejo, ele está na posição de quem se apaixona. Então, acho que são posições mesmo. Não depende de ser homem e ser mulher. Então, se apaixonar é perder o poder. É, claro. Não, sem dúvida. É por isso que o homem tenta não se apaixonar, mas quando está sem o poder... Mas o que eu ia dizer era outra coisa, reafirmando um pouco essa ideia de que numa relação, com raríssimas exceções, e são exceções que, pelo menos na literatura, no cinema, elas sempre acabam de maneira apocalíptica e desastrosa, numa relação que perdura, que vai além da segunda, etc., alguém vai invocar, numa certa hora, o amor, e não necessariamente mais é a mulher. O que a gente tem visto, e agora eu queria trazer um outro tema aí, é que, atualmente, você lê cada vez mais no noticiário policial do jornal, que é um noticiário que eu leio muito, todo dia, que eu acho que o sexo está ali da maneira mais incivilizada e pulsante, você lê assassinatos, crimes praticados por homens que se viram usados sexualmente. Quer dizer, parece que isso é uma coisa que é muito intolerável, pelo menos até hoje, para o homem. E aí o homem invoca o amor. E se sente traído, e diz que a mulher é a pior das baixas, porque não amou, porque estava só querendo prazer e trocou por outro. Eu tenho a impressão que até que a cultura, quer dizer, se é que isso vai acontecer, não quer dizer que as coisas vão evoluir sempre, podem piorar também, mas precisaria de muita feminização do homem para ele aceitar que ele pode ser também usado sexualmente sem amor. Por enquanto ele espera, porque também são séculos disso, que alguma hora a mulher vai querer o amor, nem que seja para ele descartar ela. Pode ser para descartar, não quer dizer que ele vai querer ficar com essa mulher. Mas pelo menos ele continuou com essa posição de quem se faz amar porque é potente, porque eu acho muito intolerável para os homens quando a mulher não fala de amor. E daí você vê o cara rastejando, babando, falando de amor, pegando no pé, enchendo, igualzinho as meninas que ele despreza. Entende? E, no limite, pega uma arma, vai lá e dá um tiro na menina, porque não aguentou a humilhação. Enfim, nos dias que correm, nós todos temos muito medo da violência, de levar tiro e tudo mais. Mas parece que é uma constante geral que a parte esmagadora, 2/3, 3/4 dos assassinatos são cometidos entre conhecidos. Dessa proporção, uma parte muito grande, muito substancial, é cometida por homens contra mulheres com quem têm ou tiveram alguma coisa, digo, namoradas, noivas, ex-mulheres, e se multiplica o número de homens abandonados por mulheres, ex-maridos, que vão lá cobrar o retorno, eu digo, é quase cotidiano. Quase cotidiano. E, por outro lado, do lado das mulheres, isso não existe. Como você vê isso, Marcelo? Olha, por mais que a gente diga, e eu reafirmei aqui categoricamente, de que sexo hoje é algo muito mais cultural do que biológico, do que primitivo, sempre me lembra os leões, né? O leão que tem as suas várias leoas e que está muito satisfeito, né, e que reproduz com as suas várias leoas, espalhando seu esperma, a sua espécie, e de repente chega um segundo leão, né, e ameaça o seu poder sobre essas leoas e pode inclusive levá-las, as leoas, embora, né? E no fundo, quer dizer, o homem tem um pouco isso dentro de si. Quer dizer, ele quer espalhar mas o leão não mata a leoa, ele pelo menos mata só o rival. Ele mata o rival. Mata o rival, mas mata as crias do rival com a leoa. O homem, às vezes, assim, ele quer espalhar o seu esperma, ele quer ter o maior número de mulheres, ele quer ter o maior número de experiências. E a mulher, quer dizer, eu estou falando isso bem, né, estereotipadamente, a mulher, ela quer ter o seu leão com um bom esperma para reproduzir, um bom leãozinho, um bom garotinho, né? E o homem, a pior coisa que pode acontecer para um homem é ser traído, né? É daí que eu acho que vem a violência. Por quê? Porque isso coloca em xeque a sua potência, o seu desempenho sexual, né? Todo o seu charme. E quando uma mulher escolhe um outro ou desviou do caminho para um outro,
isso derruba toda a máscara e toda a armadura que o homem construiu em cima da sua sexualidade. E eu acho que é por isso que daí vem a violência. Quer dizer, ele tem que matar, ele fica absolutamente descontrolado. Só acrescento antes da Rita dizer, né, que esse estereótipo continua funcionando numa sociedade liberada. Uma mulher traída, coitadinha, como é canalha o marido dela. Um homem traído ainda é corno. Não existe corna. E aí eu acho que eu estou usando muito pouca teoria, porque eu acho que é dispensável nessa conversa, mas pelo menos um conceito aqui eu acho que é fundamental, porque se a gente vai falar, vamos dizer assim, do que eu estou chamando de uma mínima diferença, homens e mulheres, eu acho que passa por essa questão que você está apontando aí, e que é a relação com a castração. Usar um palavrão freudiano aqui, mas que é exatamente isso, quer dizer, o homem, tendo um órgão que é o máximo símbolo fálico na nossa cultura, ele fica muito mais angustiado do que a mulher em preservar isso. E preservar isso, quer dizer, é claro que não basta ter um pênis para você ter um falo. Seu pênis tem que ter valor para as mulheres. Se ninguém te quer, o seu pênis não é um falo. Se ele não funciona, também não é um falo. Então, fazer o pênis ser falo, ter valor fálico, é um trabalho cotidiano de vocês. Que a gente, não tem esse problema, não tem esse problema. Mais ou menos. Então, eu tenho uma claro teoria... que a gente tem que fazer o nosso corpo ser um falo, inteiro, para a gente ser desejado. Eu tenho uma teoria bastante ridícula sobre a TPM, por exemplo. Por que a mulher sente angústia na TPM? Porque ela sabe que daqui a poucos dias, aquele seu instrumento de sedução estará fechado para balanço. Né? Olha lá, não, nem sempre, viu, Marcelo? Algumas mulheres estão te passando uma conversa. Mas então, eu acho que a coisa da violência na traição é sintoma dessa diferença, que eu acho que essa sim é muito importante. Não quer dizer que uma mulher não possa... teve até uma atriz, mas são casos assim, uma a gente conta, lembra? Lourdinha, ex-mulher do Daniel Filho, que atirou no amante. Enfim, tem um caso ou outro, mas é claro que o que a gente observa é que o homem, diante dessa ameaça de castração que a mulher traz, quando diz assim, o seu eu não quero mais, o seu para mim não vale mais nada, eu quero do fulano, ele mata. Agora, para a mulher não ser desejada também pode ser muito aniquilador. E a imagem que eu tenho, pelo noticiário policial, é assim, o homem traído mata, a mulher se mata. Quer dizer, frequentemente você vê essas... Hoje eu li uma notícia, uma moça que pulou do não sei que andar, no Rio de Janeiro, com um filhinho pequeno, uma modelo. Bom, eu não sei qual foi a causa, mas o que vem na minha imaginação é traição. Abandono, traição. A mulher se aniquila. E quando ela não se mata, você olha, a aniquilação está no corpo dela. Uma mulher que se sabe traída, ela muda. Então, mas por quê? Por que essa diferença? Tem a ver com o que o tá Marcelo falou? Todo. O valor fálico está no corpo todo em se fazer desejar. Se esse homem que você investiu, que é o que te deseja, de repente fala assim, você não, essa sim, você inteira acaba. Você acaba enquanto mulher. Né? E o Marcelo queria inverter esse mercado de trocas. Queria que as mulheres tivessem milhões de pistoleiras? Não, eu acho que a negociação se dá mais no campo... Eu acho que o homem negocia, né, com as mulheres através do seu pênis, e eu acho que a mulher negocia com o homem através da sua vagina. Eu acho que não... Não, sim, mas eu dizendo que o valor fálico da mulher não está justamente no órgão sexual, está na beleza, em alguma coisa que ela recobre... Por que da depressão na TPM, então? Eu não sei. Mas essa sua explicação... Ali, muitas moças protestaram que não necessariamente na menstruação elas vão se sentir fora da jogada. Então, e você, Marcelo, quando coloca essa relação, né, do mercado de troca ou mesmo da permuta que se faz, você não acha que a mulher tem um peso maior nisso? Ou seja, o custo é maior do ponto de vista feminino? Como assim? Não entendi. Aliás, ao inverso, o custo é maior do ponto de vista masculino. O investimento que o homem tem que fazer é maior do que o da mulher no que se refere à obtenção da sexualidade. Da conquista Sim, ou da conquista? Própria? Cada um, eu não sei, falei. Olha, tem o Bruniel, quando ele ficou impotente, perguntaram a ele, poxa, Bruniel, você que sempre em toda a sua filmografia teve um sexo presente e tal, como é que você agora, como um homem impotente, aos 80 anos de idade, se sente? Ele falou assim, nunca me senti tão feliz, porque não tenho mais que levantar, não tenho mais que exigir de mim a potência sexual. Quer dizer, então, a potência sexual também é um drama para o homem. É um peso. E nós vamos atingindo uma idade, e lê-se muito no jornal hoje em dia, que
de 40 anos para frente, as coisas também não são iguais aos 20 anos de idade. E de repente, quer dizer... Você só sabe disso pelos jornais, né? Por enquanto. Não sou que nem o Ziraldo, mas também... Nesses casos eu defendo a censura também. E o homem, quer dizer, ele é o arrombador de portas, de fronteiras, de tabus, ele pega a mulher, ele toma iniciativa, mas tem um pequeno momento de terror, de pânico, que é o momento de que se ele vai conseguir ou não a ereção naquele instante, né? E aí eu acho que o homem que não tem ereção é um homem acabado, um homem destruído, né? Então, a Maria Rita discordou no início, quando você falava do peso maior no mundo masculino, né, em relação à conquista, à sedução, etc. Ah, não, é que eu tinha entendido. Eu acho que com essa equiparação, quer dizer, quando a mulher deixa de ser tabu, guardada para o casamento, eu tenho a impressão que hoje a luta pela conquista é muito parecida. Quer dizer, na minha vida, de amigos, de conhecidos e no consultório, quer dizer, homens achando difícil conquistar mulheres e mulheres achando difícil conquistar homens. Não tem mais a coisa de que a mulher é a bela, que está ali na janela e passam os homens e ela vai escolher. Porque não é mais. A posição da mulher, nesse sentido, não caiu no sentido moral, mas desceu para o mesmo plano, desceu para o chão. A mulher pode desejar, ela pode ter sexo quando ela quiser, ela pode escolher. Então ela também pode ser rejeitada, o homem também pode se cansar dela, não é mais algo tão preservado. E eu tenho a impressão, vou introduzir uma outra coisa aqui que vocês não perguntaram, mas por minha conta, que uma parte dessa gritaria feminista com a coisa do assédio sexual é puro narcisismo ferido e nostalgia do amor romântico da época da virgindade. Porque quando você é um objeto muito difícil, você é muito valorizado e a aproximação do homem é muito respeitosa, vamos dizer, até os anos 60. Quando você vira um objeto comum, banal, tão banal quanto o próprio homem, ele se aproxima de você como ele quiser, tanto dizendo gostosa, como... Claro que uma violência é outra coisa, um estupro, um assédio pela força, você não pode consentir. Se você não quer, você não quer. Mas por que ofende tanto que um homem te queira? Por que ofende tanto que ele te queira e depois não te queira mais? Por que ofende tanto que ele te trate como um objeto descartável? Você está com saudade do quê? Do cristianismo, da repressão sexual, do tabu da virgindade? Eu acho que uma parte da gritaria feminista com a coisa do assédio sexual é não conseguir se conformar que tem um ganho com a liberação sexual e tem uma perda narcísica. Você deixa de ser um objeto de culto. Você acha assim, Marcelo? Mais ou menos. Eu acho que o assédio sexual ele nasceu na competição de trabalho, né? Quando a mulher quer, né, sentar numa mesa de negócios de igual para igual, mas sempre tem o homem que olha para as pernas dela, que faz chantagens, o homem geralmente que tem poder, né, que é o empregador e que quer se aproveitar dela. E eu acho que a grita, né, e a exigência de maior controle do assédio sexual é basicamente em relação ao mercado de trabalho, mas abuso de poder já é um crime. Esse já existe. Quer dizer, o chefe que diz: eu só te dou esse emprego se você for para um motel comigo, isso pode ser denunciado antes de qualquer lei de assédio sexual. Erotizar isso, porque abuso de poder é você dizer: eu só te dou emprego se você for para um motel comigo, e também é abuso de poder você dizer para o seu subordinado: eu só te dou emprego se você passar aquela caixinha. É igualmente abuso de poder. E isso já é crime. Por que se ofender se ele olhar para suas pernas? Entende? Você não acha que é uma ofensa? Claro que não é. Claro que não é. O que seria assédio sexual para você? Não violência sexual. Sim, eu acho que aí tem essa mistura. Eu concordo com o Marcelo está dizendo que começou a surgir um movimento das mulheres exporem esse tipo de chantagem, que eu chamo de abuso de poder, que é o homem condicionar, o homem chefe, ou a mulher, porque também teve até alguns casos de denúncias de rapazes contra chefas, né? Condicionar um direito até que a pessoa teria ao emprego, etc., a um favor sexual, isso é um abuso de poder. Mas como todos os outros, como todas as outras formas de abuso de poder. Só te dou emprego se você me deixar usar o seu carro, é abuso de poder. Eu só te deixo ser ator no meu filme se você me apresentar para fulano de tal. São chantagens. Do mesmo modo, eu só te deixo ser atriz se você der para mim. Claro que é mais pesado, porque incide sobre o corpo, que é o último reduto da gente, mas é um abuso de poder.
Agora, dizer, sou gostosa, eu quero te levar para a cama, eu quero te comer, você tem que saber responder isso, desculpe, de homem para homem. Mas o assédio sexual, a lei... Não é para você ficar cheia de ataques e chamar a polícia. Não, a lei, né, do assédio sexual, estou falando particularmente dos Estados Unidos, é o seguinte: você pode chamar de gostosa, você pode beliscar o bumbum, você pode passar até a mão se você quiser. A mulher, a gente ouve processo por coisas muito menores do que essa. A lei diz o seguinte: se a mulher disser não, aí você não pode continuar. Entendeu? Claro. Agora, e se a mulher disser um não mais ou menos? Entende? Porque é muito complicado esse território para você pôr sob a lei. É muito complicado. Você viu um filme que chama Processo do Desejo? Eu sou totalmente a favor das mulheres processarem os homens por assédio sexual. Eu acho um absurdo o que as mulheres passam. E eu acho essa lei ótima. Quer dizer, a gente até pode, né? Culturalmente, o nosso tipo de galanteio é diferente. Os italianos adoram beliscar a bunda, o brasileiro adora chamar de gostosa na rua e tal. Quer dizer, você está respeitando culturalmente cada iniciativa de cada povo. Agora, se a mulher disser não, quer dizer, o homem não deve prosseguir, aí não deve prosseguir mesmo. Se você aplicar leis como as americanas para assédio sexual na Itália, é melhor pôr as grades em torno do país. Fala-se muito do assédio sexual com a predominância do masculino sobre o feminino, né? Até nos casos citados de pequenas crianças, é quase sempre um menino em relação a uma menina. Raramente você tem o inverso. Mas eu ainda não vi nenhum caso, quer dizer, pode ser que eu não conheça, em que se caracteriza assédio sexual numa relação entre homossexuais, por exemplo. Você já viu algum? Você acha que nós chegaremos? Por que do assédio sexual? Porque o homem é mais forte que a mulher. O homem é capaz de estuprar uma mulher com a força, com os braços, entendeu? Dificilmente uma mulher consegue estuprar um homem com os braços. No caso de dois homossexuais, eles conseguem, teoricamente, se defender. Mas você está misturando estupro, cantada, insistência e abuso de poder. Vamos dizer, o insistente, eu acho que é tudo uma coisa só. Você não pode, o chato não é um criminoso, ele é um chato. Ele é um perdedor, inclusive ele não vai conseguir aquela mulher, ele não precisa chamar a polícia. Entende? Se ele Mas o Marcelo fala da violência. Não, violência já era crime. Já é crime. Mas passar a mão na bunda de uma mulher é uma violência. Mas não é crime, pelo amor de Deus, dá um chute no cara, dá uma cotovelada, grita. Agora, chamar a polícia, você vai criminalizar a vida privada até onde? Entende? E situações que podem depender de acordos individuais. Por que você tem que chamar a lei para reger alguma coisa que você pode... por isso que eu estou excluindo as questões de abuso de poder e de força física. Mas questões de chatice, de insistência, o bêbado que passa a mão... Uma coisa você pode administrar. Por que você vai perdendo a sua autonomia? Abrir mão da sua autonomia de sujeito e de você considerar o outro um sujeito digno de que você negocie com ele? A sua liberdade, a sua individualidade, para garantir o direito de você ir a uma feira e não ter que ouvir 500 besteiras na sua orelha. O que tem a ouvir? Bom, eu me sentiria ofendido, você não se sente? Não, claro que não. Em geral são elogiosas. Então, nós temos Só algumas... o puritanismo vai achar ruim. Maria Rita, nós temos algumas questões que já nos chegaram por fax e telefone sobre essa temática. Nós vamos iniciar trazendo uma questão para nós que vem do auditório. Por favor. Para Maria Rita, se é o social que organiza a função biológica da sexualidade, como ele poderá dar conta de integrar na sociedade a sexualidade das crianças que estão chegando na adolescência e que são portadoras do HIV? Complicado, hein? Bom, primeiro que eu acho muito complicado a integração de todos os portadores de HIV. A gente falou, parece até que a gente evitou um pouco esse tema, porque é o tema negro da discussão da sexualidade, né? Que esse obstáculo é um obstáculo real, no sentido mesmo daquele real que a gente não consegue nem simbolizar, que está ali com uma pedra que a gente tem que lidar no meio do caminho. E, nesse sentido, eu acho que todos os portadores de HIV, quer dizer, até está surgindo alguma coisa que é criar para isso uma linguagem, né? Às vezes um pouco otimista, exagerando um pouco, como se HIV é um sinal de... cria uma nova vitalidade, uma nova solidariedade, tentar criar um excesso de otimismo sobre isso, mas, de qualquer maneira, tem uma reivindicação muito forte dos próprios portadores de HIV contra a discriminação pela sua vida sexual, pela sua vida normal, pelos seus empregos, por direito a tratamento, enfim. Eu acho que é esse movimento que vai criar um espaço para que se possa integrar, inclusive, essas crianças que vão se tornar adolescentes e adultos. Quer dizer,
É esse movimento que vem dos próprios portadores e, evidentemente, a nossa receptividade a isso, né? A nossa capacidade de ouvir, aceitar isso e não dizer isso é coisa deles lá que estão com o problema, né? É uma questão de todos nós. Então, aqui a gente tem algumas questões para o Marcelo também, e 3 delas tratam de um mesmo tema. O Heitor Andrade pergunta se é possível conciliar sexo, amor e casamento, como determina o script social. E o Luciano Martins, de Ourinhos, ele pergunta ao Marcelo qual é a diferença entre o amor e o sexo. Até ele diz assim, trepar é amar. E, por fim, o Zé Nobre pergunta, existe sexo sem amor? Ele até dá um exemplo curioso. Qual é a relação entre a sola do pé e a sexualidade? Explique os japoneses usar essa técnica. Olha, existe sexo sem amor, é evidente que existe. Você se atrai para uma pessoa, não necessariamente você quer amar essa pessoa, você quer comer essa pessoa, você quer ter ela um pouco para você por algumas horas, alguns dias. Agora, essa pergunta do casamento é uma pergunta que eu também me faço, né? Eu não tenho resposta para tudo, né? Aliás, a Maria Rita deve ser bem melhor do que eu, com a experiência que ela tem de atender, provavelmente, pessoas em casamento em crise. Mas a amostragem que eu faço, que é da minha pessoal e dos amigos, é que é muito difícil você manter um casamento com atividade sexual durante muitos anos, né? Por isso eu vou aproveitar, antes que nós façamos uma questão, no mesmo tema, mas aí para Maria Rita. A Cristiane de Curitiba pergunta para você o seguinte, a rigidez na educação pelos pais, no aspecto da virgindade, antes do casamento, pode causar bloqueios à sexualidade da mulher, mesmo após o casamento? O que é sugerido como terapia neste caso? Olha, eu acho que o pior da educação rígida da mulher chegar ao casamento muito ingênua sexualmente é que ela nunca vai saber se está havendo uma insatisfação, uma incompatibilidade sexual no casamento, ela nunca vai saber se o problema é dela, se é do ajuste daqueles dois que não se ajustaram bem, ou se é do cara, né? E o cara, se ele já tem mais experiência, ele vai sempre dizer que o problema é dela, né? Então, acho que a mulher chegar ao casamento, não quer dizer que ela seja bloqueada necessariamente, ela pode ter ficado virgem, e quando perde a virgindade não ser bloqueada, ela pode ter uma sexualidade boa, solta, etc. Mas o problema é que ela não tem como avaliar a infelicidade dela no caso de ocorrer, né? Ela acha que é assim mesmo. Eu li recentemente uma história de casamentos vitorianos, em que num deles o marido foi impotente desde a noite de núpcias. E a mulher ficou muito tempo casada com ele. Porque, bom, ela não sabia se era mais ou menos isso, se a culpa era dela. Até que ela se resolvesse a pedir anulação daquele casamento, e ela conseguiu, mesmo sendo 1870 e tantos, mas por ignorância. Então, acho que aí é o maior problema. E é claro que uma terapia resolve, eu acho que sim. Isso dizem os psicanalistas. É claro. Reserva de mercado. Nelson. Eu tenho aqui 3 perguntas dirigidas, enfim, para ambos e que tratam do mesmo tema. O Daniel Bediato pergunta, as mulheres, em vez de se matarem, têm preferido destruir o símbolo fálico do homem, castrando literalmente. Como vocês veem isso? O Mauro pergunta, o que vocês acham daquela história da mulher traída que arranca com os dentes... enfim, o pênis do cidadão. Bom, está com os dentes ou a faca? E finalmente o Hélio Gerbas, como a senhora vê, essa dirigida só para a Maria Rita, as outras 2 para os 2, como a senhora vê os casos de mutilação do órgão sexual masculino por suas mulheres? Só aproveito para comentar que as 3 perguntas são feitas para homem e denotam uma preocupação bastante extrema hoje. Então, comecemos com o Marcelo, começamos com o homem, então. Bom, isso é uma coisa que realmente não me preocupa, porque eu recolho todas as facas da minha casa, tranco no cofre, mas eu acho que a mulher sabe muito bem de que o quanto nós gostamos, né, do nosso membro, nos orgulhamos dele, alguns dão nomes para ele e tal, cuida com carinho e tal. Então, eu acho que na hora de cortar, ela está cortando uma parte muito importante do nosso... Está cortando uma parte muito... Quer dizer, realmente, se uma mulher quiser destruir um homem, quiser acabar com um homem,
É muito melhor você cortar o pênis até do que matar ele. Depende, o Bob ficou famoso e ainda dá show, não dá show, depois que ele reimplantou, ele virou símbolo sexual. Né? Como é que mas eu prefiro não passar por essa experiência. Né? Olha, é meio clichê dizer isso, mas eu acho que é um caso extremo de inveja do pênis. Né? Quer dizer, chegar ao ponto de querer tirar ou para si, ou simplesmente para jogar fora, para dizer não vale mais nada, né? É como se a mulher não suportasse que o homem se vale de alguma coisa que isso ela não tem. Né? Ela pode se valer de 1000 outras, mas isso ela não tem. E, bom, não precisa dizer que eu não sou a favor, né? Não acho uma boa medida. O Zé Valdir, do Paraná, pergunta ao Marcelo: meninas menores, Marcelo, devem ou não procurar o sexo se elas gostam? Bom, as pessoas devem ou não fumar, as pessoas devem ou não beber, devem ou não dirigir, quer dizer, não adianta falar devem ou não, as meninas menores elas vão fazer sexo, entendeu? E fazem, quer dizer, hoje em dia, se fizer uma amostragem da idade que se pede a virgindade no Brasil, deve ser 16, 17 anos ou 15 anos. Essas menores já estão maiores. Não? Menos? 13, alguns falam 13. Olha, acho que aí vai muito assim da maneira como a comunidade, como a sociedade vê o sexo, né? Quer dizer, se é uma extensão de um ato carinhoso, se é uma masturbaçãozinha, se é uma coisa rotineira na vida das pessoas, como são para os índios, como são para os bichinhos, quer dizer, não faz diferença nenhuma fazer sexo antes ou depois dos 18 anos. Agora, se você já vê o sexo com uma série de implicações temerosas, né, que é o caso dessas crianças americanas que estão sofrendo suspensões, estão sendo suspensas da escola porque ou beijou a menininha ou beliscou a boninha da menina. Quer dizer, isso, na verdade, o que é? É os olhos da sociedade adulta olhando aquilo como algo perigoso, algo que não se deve fazer, né? E eu lembro, quer dizer, eu me iniciei sexualmente nos anos 70, quer dizer, o auge da revolução sexual, e eu lembro que, por incrível que pareça, a gente não pensava tanto em sexo, a gente fazia. Quer dizer, era uma extensão das nossas amizades, das nossas relações. A gente fazia sexo com amigo, fazia sexo com amiga, fazia sexo com namorada e com a amiga da namorada, com a prima, entendeu? Era uma coisa assim que você ia fazendo, era quase uma atividade além de você dar um beijinho, entendeu? Não existia muita barreira, muita censura. E você E continuou às vezes assim? era chato. Vamos só para não ficar... A maioria das vezes era chato. Você continuou assim? Não, eu me casei depois. Maria Rita, a mesma questão nessa direção é da Eliana Softer, aqui de São Paulo. Ela diz: com o advento da AIDS, a sexualidade na adolescência não está ficando mais prejudicada? Bom, com certeza tem um limite, uma restrição aí, que é o uso da camisinha, né? E o medo. Acho que o medo é pior do que a restrição do uso da camisinha, porque o uso da camisinha tem a impressão que a geração que já costumou começar assim, vai assim. Né? Vai achar muito legal o dia que puder tirar, falar, puxa, olha só como era bom, eu não sabia que era bom assim. Mas eu acho que o medo é pior, quer dizer, a sensação de que aí não é uma ameaça fantasiosa, não é o pecado, não é o inferno, é uma doença que existe e que não sabe se vai ser curada a curto prazo. Eu não trabalho com adolescentes, eu não tenho pacientes adolescentes, mas a gente pode imaginar que que cria uma inibição. Agora, é interessante porque, por outro lado, o que eu tenho visto até por a minha filha, os amigos, enfim, a criançada, é que os pré-adolescentes, que ainda não estão muito ligados na questão da penetração, porque tem uma coisa ainda muito mais infantil, estão a mil no sexo. Na coisa de ficar, não ficar, ficar agarrando, ficar beijando, namorando, e meninas que descartam os meninos na mesma facilidade. Essa dialética toda aí, ó, na geração que nasceu de 85 para cá, nem estão aí. Quem descarta quem fica com quem manda no jogo, quem é Dom Juan de quem, mas tudo pré-genital, né? Então, eu também não sei como é que é essa geração pré-adolescente quando chegar na questão genital, e no medo, e na proteção. Eu acho muito complicado. Olha, torço muito para que se encontre a cura para isso, porque é como se fosse assim, na hora que a gente, pegando a sua fala em relação aos anos 70, etc., na hora que se poderia viver isso, com uma certa elaboração maior, com uma certa tranquilidade maior, tem gerações que já estão há 20 anos sabendo mais ou menos o que é, tem um fantasma desse no horizonte, né? Nelson. É um estraga prazer. Marcelo, uma pergunta do Paulo Emílio Russi.
Até que ponto a sexualidade pode ser liberada sem ferir a dignidade das pessoas? Não entendi essa pergunta. Bom, isso me lembrou uma piada. Posso contar uma piada aqui ou não? Temos tempo ou não? Mas um náufrago, né, vê uma ilha e começa a nadar, né? Aí, depois de nadar muito, ele começa a escutar: por favor, me ajude, socorro, me ajude. Ele olha para trás, é uma mulher. Ele fala: vou ter que voltar tudo de novo. Me ajude que eu faço o que você quiser. Por favor, meu senhor, tem muitos tubarões aqui. Mais um motivo para ele não voltar, mas tudo bem. Ele volta, resgata a mulher, caem os dois na ilha, é a Sharon Stone. A Sharon Stone fala para ele: eu faço tudo o que o senhor quiser. O cara fala: bom, então começa, vamos, né? Vamos para aquele matinho e tal. E eles começam a transar. E começa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Sharon Stone descasca coco para ele, pesca para ele, faz tudo para ele sexualmente e tal. E o cara cada vez mais deprimido, pouco a pouco ficando deprimido e tal. Aí ele pega e fala o seguinte: Sharon, eu vou dar uma volta na ilha. Quando eu voltar, você diz que você é o Miltinho. Miltinho? Bom. Aí ele dá uma volta na ilha, volta, a Sharon fala: oi, tudo bom? Eu sou o Miltinho. Porra, Miltinho, quanto tempo, rapaz, estou comendo uma mulher. Quer dizer, o cara está no paraíso, está com a mulher perfeita, com a ideal, mas a necessidade que ele tinha era contar para o amigo, né? Então, homem, ele tem junto com o homem, e isso, aliás, é muito no Brasil, eu não vi isso nos Estados Unidos, talvez em alguns dos países latinos, mas o homem tem um jeito de lidar com o sexo que é um jeito meio sacana, meio, né? Meio de humilhar um pouco a mulher também, e aí, comeu, vai comer, não comeu ainda, mas ela vai dar, sabe, uma coisa assim, que é uma coisa muito latina de dominação. O homem come, a mulher dá. Maria Rita, tem uma pergunta para você e para o Marcelo, do Ricardo Guimarães, de Paraíso, aqui em São Paulo, e também da Beth Brandão, de Brasília. Até agora, a abordagem da sexualidade está restrita ao sexo do casal, homo ou não. E o sexo dos não casais, em geral? O Ricardo pergunta: o gay, no seu modo de vida, já não absorveu a ideia da dissociação entre o amor e o sexo? Que estranho. Estranho, mas é a pergunta. Eu falo primeiro? Eu acho que não. Fale. Eu acho que não. Fala, Desculpe, Marcelo. Não, ela fala primeiro. Não, já está com a resposta pronta, pode ir. Eu acho que não, eu acho que é o contrário. Os gays estão cada vez mais reproduzindo as relações não gays, isso é, eles estão casando, eles estão, né, tendo contratos, inclusive estão exigindo agora da sociedade o reconhecimento do casamento gay. Eu acho que pelo contrário. E é engraçado essa pessoa perguntar, a gente falou do casal e que seria o não casal, né? Porque, a não ser no caso de grupos, sexos grupais, como você falou, e que eu, falar a verdade, não tenho experiência, não conheço experiências, na hora do sexo sempre se constitui um casal. Nós não estamos falando de casais casados, não sei se a gente deu a entender que está falando de casais casados. Mas na hora que dois se juntam com o objetivo em comum de ter prazer sexual, esses dois são um casal, mesmo que seja um casal só durante algumas horas. Eu não entendo. E também eu acho um pouco preconceituosa essa ideia de que entre gays o sexo é sem amor e entre heterossexuais é com amor. O que acontece é que talvez grupos homossexuais que já conseguiram enfrentar um tabu muito grande por serem homossexuais, para eles o amor pode não ser um tabu como é para nós, hétero. Quer dizer, já enfrentaram um tabu, então enfrenta outro. Então faz sexo do jeito que quiser, mas também com amor. Quer dizer, a coisa do amor não tem nada a ver com ser homo ou ser heterossexual. O que acontece é ser mais livre desse tabu do amor ou menos livre. Talvez os homossexuais tenham conquistado uma condição mais livre. Pode fazer muita coisa sem amor, mas quando se juntam para o amor, é amor. Cada um a sua maneira, né? Também para Maria Rita, da Patrícia Lacerda. Se a vitória masculina é conseguir a primeira vez e, para a mulher, é o retorno, como conciliar esses dois objetivos? Ou melhor, o que faz a primeira vez para um homem se transformar em desejo de retorno? Puxa, complicado. Quer dizer, como é que a mulher consegue? Ela quer saber do ponto de vista da mulher. Como é que a mulher consegue fazer o cara cair da segunda vez sem perceber que ele está caindo? É isso? Bom. Talvez. Olha o jeito que elas falam, cair da segunda vez. Armadilha. Não.
Vamos pensar numa Elas estão resposta. dando a luz, né? Numa A resposta. ideia de caça. Estão caçando a gente. É, ideia de jogo, né? Talvez a gente possa pensar na conquista sexual dos dois lados como um jogo onde se disputa não só poder, se disputa também a possibilidade de ter alguns gols conjuntos, né? Porque não é sempre um contra o outro. Mas eu tenho a impressão que o manejo feminino, aí falando mesmo do ponto de vista sacano, o manejo feminino para conseguir que o homem venha a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, etc., sem que ela se exponha, sem que pareça que ela é que está pedindo e solicitando, é o manejo da indiferença. Né? O cara, Você acha? Bem, não queria te entregar a chave assim. Não, vamos supor, o cara vai a primeira vez, aí ele pergunta, gostou? Ela fala, foi legal. Aí ele quer ele que quer a segunda. Entende? Porque ele quer provar que foi legal. Aí da segunda vez ela fala, foi um pouquinho melhor, Aí ele quer a terceira. Ela não entrega o jogo. Se ela entregar o jogo, aí ela vai ter que sair, ela que vai ter que batalhar. É, coisa que eu escuto muito. Estou fazendo uma caricatura, evidentemente. A coisa né? que eu escuto muito, assim, nas primeiras relações de um namoro, assim, é a garota falar assim, não, você ainda não viu nada. Opa! Isso é um Aí vício. você acha legal ou você fica com medo? Eu acho maravilhoso. Aliás, Você não uma ouve dica. como ameaça, você ouve como promessa. É uma dica, nossa. Parece que alguns homens estavam preocupados com a síndrome Lorena Bobbitt, né? Parece que as mulheres estão preocupadas ou até mesmo indignadas com algumas colocações da Maria Rita. Silvia Gonçalves pergunta, em relação à colocação da senhora sobre elogios, entre aspas, como gostosa, passar a mão nas nádegas, é natural, mas mesmo que não seja desrespeito com o sexo oposto, não seria falta de educação com o próximo ou uma falta de respeito ao sentimento da outra pessoa? E alguém que está assistindo, anônimo, mas eu presumo que seja mulher, né, diz o seguinte, isso não é uma pergunta, é um convite com essa mesma mini saia a dar um passeio no trem de subúrbio, Zona Leste, às 6h35 da tarde, para lá provar um pouco de suas próprias teorias. Barra pesada. Bom, mas eu gostaria de poder responder. Primeiro que eu acho que passar a mão na gente é falta de educação, sim. Eu só não acho que é questão de polícia. Eu estou falando de outra coisa. Eu não estou dizendo que eu acho lindo que me agarrem, que me peguem, só que eu não acho que é questão de polícia. Eu acho que são questões humanas, entre sujeitos que podem negociar. Mas, vamos responder a segunda questão aí, que diz que não é uma pergunta, mas é claro que uma provocação sempre é uma pergunta. Eu estou falando de situações, é claro que talvez eu esteja idealizando situações em que você pode responder de igual para igual. Né? Situações em que você é oprimida pela maioria, ou pela força física de um, ou por uma maioria de homens, é claro que você tem que se proteger. E é claro que, no caso do trem de subúrbio, o Marcelo estava até lembrando no intervalo de um grupo de mulheres que quis um vagão só para elas. Porque daí não é uma questão de cantada, ou de insistência, ou de assédio. É uma questão de brutalidade. Tinha homens que se masturbavam nas saias das mulheres. Quer dizer, aí, se não há como resolver isso civilizadamente, é claro que se você quer, fica longe. Né? A minha posição em relação ao assédio, eu só queria deixar isso um pouco mais claro, eu estou apontando para uma espécie de ideal. Quer dizer, eu acho que onde puder não ter polícia na vida da gente, é melhor que não tenha. E onde as mulheres puderem levantar a cabeça e falar com os homens, e negociar isso, ficando bravas, reclamando, denunciando mesmo publicamente, mas sem precisar chamar um outro homem, que é a força policial, que é o pior que a gente tem, afinal de contas, em matéria de poder fálico, é melhor. Agora, quando não tiver outro jeito, infelizmente, a gente tem que recorrer à polícia. Como, infelizmente, a gente tem que dedar o cara que entrou na casa da gente, mesmo sabendo o que a polícia pode fazer com ele. Né? Enfim, aí eu estou falando de situações limite. Essa é uma pergunta que veio também da André, de Belo Horizonte, e de outras pessoas, esse mesmo tema que você acabou de comentar. E tem uma pergunta para ambos, mas queria começar pelo Marcelo, que é a seguinte, né, essa é uma pergunta que vem de um professor de Lorena, né, que pergunta qual é o pressuposto antropológico, é o professor Paulo César, qual é o pressuposto antropológico que ambos possuem para fazer colocações sobre a sexualidade humana? Eu resumindo a pergunta, qual é? Bom, eu vou ao zoológico, observo os animais, Antropológico. Não, antropológico. Discovery Channel, né? Não, nenhum. Eu, particularmente, nenhum. Eu li alguns livros até do Darcy Ribeiro e tal, eu cheguei a estudar alguns comportamentos indígenas, de sexualidade e tal, mas é tudo no chutômetro.
bem E sincero. volta-se esse tema, Nelson, que se falava antes, em relação ao assédio, né? E esse tema ele aparece em outras questões, mas tem um que eu queria fazer para a Maria Rita, que é: se a sexualidade entre pais e filhos atrapalha o relacionamento amoroso, porque fala-se muito também de assédio entre pais e filhos, né? Tem um nível de violência forte nessa área, né? Bom, estranho que a pergunta é se atrapalha o relacionamento amoroso, porque eu acho que pais que abusam sexualmente de filhos já não é um relacionamento amoroso. O Augusto Lima fala em relacionamento amoroso. Quer dizer, pais que abusam sexualmente de filhos, você não pode dizer, já nem tem relacionamento amoroso. Não quer dizer que não tem um relacionamento até passional, né? O pai, para chegar a abusar de uma filha ou de um filho, ele tem que ter um relacionamento muito passional, mas não tem respeito, não está se colocando no lugar de pai, não está aceitando o outro no lugar de criança. Então, não é que atrapalha o relacionamento amoroso, destrói ou já não existe, né? Nelson. Para o Marcelo, enfim, o que devemos fazer hoje para não cairmos no tédio futuramente quando não mais tivermos problemas para serem resolvidos? Mas isso nunca vai acontecer. Vai sempre ter problemas, é evidente. Quer dizer, aliás, nunca vai atingir o estágio de completa e evolução sexual, de compreensão, de carinho. Sempre vai haver um que é mais forte que o outro, sempre vai haver inveja, ciúmes, raiva. Quer dizer, sentimentos são perenes, são... Não ia ter mais nem literatura, né? Pelo amor de Deus. O que você escrever? E eu acho que, quer dizer, por mais assim que a gente, por exemplo, como tem se dito aqui, que algumas mulheres têm adquirido alguns aspectos masculinos e alguns homens alguns aspectos femininos, por mais que esteja havendo esse equilíbrio, sempre vai haver diferenças e sempre um encontro entre um casal vai ser surpreendente ou não, ou frustrante e tal. E tem uma questão para o Marcelo, da Sueli Vilas Boas, São Paulo do Ipiranga, que é a seguinte: antigamente, o símbolo sexual masculino era estilo Marlon Brando. O estilo atual é inocente e carente, do estereótipo que a mulher gostaria de ter. Você faz esse estilo, Obrigado. diz ela. Como que você analisa isso? E eu queria emendar uma pergunta, minha mesmo. No início do programa, você disse que achou curioso que chamassem para participar de uma discussão sobre sexualidade alguém que porta uma deficiência, né? Como é que é essa relação para você também? Quer dizer, primeiro que ela disse que você é o estilo inocente e carente. E como é que é isso também com alguém que é portador de uma deficiência motora? Olha, eu vou ser bem sincero, que aliás é sempre a característica das minhas colocações. O deficiente físico, e não sou só eu, vários deficientes físicos, assim, eles comentam que havia um período, por exemplo, que as mulheres se aproximavam muito dos homossexuais. Sempre um grupo de homossexuais tem amigas mulheres, né? E geralmente uma mulher tem, às vezes, um melhor amigo gay, né? E o porquê que isso ocorria? Porque esse gay não era uma ameaça a essa mulher. Essa mulher ela podia se abrir, né, para um homem e, ao mesmo tempo, um homem que não tivesse outro tipo de interesse, né, um interesse sexual, um interesse, para ser bem direto, o interesse do estupro, né? Quer dizer, ali naquela relação estava bem estabelecida de que ela não sofria nenhum tipo de ameaça. Uma mulher, quando se aproxima de um deficiente físico, de um paraplégico, isso é uma teoria absolutamente chutômetro, um chutômetro também. Ela se sente à vontade porque eu não ameaço fisicamente uma mulher, entendeu? Eu e os meus colegas paraplégicos, entendeu? Então, se uma mulher, por exemplo, se sentir agredida, basta me derrubar da cadeira de rodas e sair fora, entendeu? E eu acho que para o homem é muito difícil lidar com a mulher deficiente, quer dizer, esse homem que gosta das formas, que gosta do jeito de rebolar, né? Que supervaloriza a bunda, o peito, né? E já a mulher, ela não, as formas, o rebolar, a bunda, para algumas é importante, né? Mas para outras tem outras coisas que também que estão em conta, né? Você acha que passou o estilo Marlon Brando e tal? Não sei, eu acho que tem estilos e estilos, né? O Maurício Matar é um grande sucesso e o cara é puro músculo, né? Inclusive no cérebro, né?
Eu acho que... E o Caetano Veloso é um homem sensível, frágil, magrinho, né? Afeminado até, entre aspas, né? E que, no entanto, também é um sucesso com as mulheres. Então, eu acho que existem homens e homens, né? Existem vários estilos. Uma pergunta para Maria Rita, do Adoniran. Se a mulher na cama usa o homem na mesma medida em que é usada, por que no começo de um namoro duvidoso ela sempre se refugia nessa desculpa de ter sido usada? A necessidade dela é maior? A necessidade de usar essa desculpa, eu acho. Eu acho que a gente tem muitos vícios de outras épocas e de uma educação tradicional, né? Assim como eu estava dizendo que eu acho que a gente se sente ofendida narcisicamente quando não é amada, idolatrada, etc. Essa ideia de uso, se o namoro não vai para frente, vamos dizer, é uma reivindicação feminina antiga, já tem uma tradição para isso, né? Ah, me usaram. Bom, podia acontecer o contrário. Agora, eu insisto que ninguém gosta de ser usado quando isso não estava claro. Quer dizer, talvez o que aconteça é que numa relação, essa que você falou, falar as frases certas, né? Fala as frases certas, as palavras certas, a menina cai, e você, na verdade, essas frases só tinham sentido de conquista, mas não tinha sentido de promessa, de amor eterno, né? Se a menina acreditou nas suas frases, ela vai se sentir pelo menos enganada. Se ela percebeu que aquilo era só um jogo de conquista, ela vai jogar também, tudo bem, né? Agora, precisa de muito tempo até as mulheres perceberem, né, que as frases são só frases. A gente está acostumada com pedidos de casamento, as mães da gente educaram a gente para isso, enfim. Daqui a umas 3 gerações, talvez as meninas também falem as suas frases e deixem o cara meio confuso. Marcelo, o Plínio Esteves, de Jundiaí, no estado de São Paulo, pergunta: com a clonagem, cientistas homens acabam provando que o feminino é mais importante do que pensavam. Ou seja, a clonagem é possível somente com mulheres. Logo, a mulher pode gerar outro ser sem o homem. Comente. Ou seja, podemos ir pescar. Podemos assistir futebol, né? Jogar cerveja, bilhar e tal. Olha, em poucas culturas que o Deus é um homem. Na maioria delas, Deus é uma mulher, né? Especialmente nas culturas indígenas. Quer dizer, todo mundo... É senso comum para nós de que a mulher dá a vida, entendeu? E é evidente que o cientista que faz a clonagem, quer dizer, ele está agora diante de um fato concreto, é a mulher que dá a vida, né? Mas a única cultura que o Deus é homem se expandiu pra caramba, né? Pois é. E se expandiu na base da espada e do ferro, né? Então, para mim, eu nunca duvidei que a mulher é Deus, entendeu? Você duvidou? Alguém duvidou aqui? Eu duvidei. A Maria Rita duvida. Nelson. Uma pergunta para ambos, mas começamos pela Maria Rita, da Priscila Torres. Ela diz que há quem diga que na educação da sexualidade a tendência seja de que tanto homens quanto mulheres, se adaptando aos conceitos da força feminina e masculina, acabem tão equiparados que a procura do sexo acabe sendo bissexual. Você acha isso? Enfim, que com a aceitação da igualdade, em todo caso, nessa educação, as pessoas acabem se bissexualizando. Possível, não sei o que ela quer dizer com isso, mas eu tenho a impressão que na intimidade dos jogos eróticos, por exemplo, um casal pode trocar de posições, né, do ativo, do passivo, do quem come quem, etc. Se isso ela está chamando de uma bissexualidade, com certeza, é uma possibilidade, não quer dizer que isso tem que acontecer, né? Mas alguns casais descobrem isso e gostam muito, né? A questão é manter a tensão erótica. Eu acho que o problema é que a ideia de uma igualdade, ela é problemática quando se desfaz a tensão erótica, quer dizer, fica tão igual, tão colega, tão companheiro, tão 2 homens ou 2 mulheres, tanto faz, que pode se desfazer a tensão erótica. Sabendo manter algum jogo que mantenha o erotismo, o jogo pode ser qualquer um, né? Aliás, o Carlos Ribeiro, aqui de São Paulo, comentou exatamente isso. Como pode o homem dizer que come, sendo que literalmente está sendo engolido, né? lidando nessa relação. E tem uma pergunta do Murilo Gonçalves de Guarulhos, que é para a Maria Rita, mas eu queria fazê-la também ao Marcelo. Fale sobre o orgasmo feminino. Eu vou falar, bom...
Existe orgasmo de orgasmo, né? Existe aqueles contínuos, enfileiradinhos, existe aquele que, por parecer até com o masculino, que a mulher goza, deita e dorme, né? E existe aqueles que não existem, que não aparecem. E eu acho que não é difícil levar uma mulher ao orgasmo. Muitas vezes a impaciência masculina, a coisa da penetração rápida, né, de cumprir logo com o dever, quer dizer, atrapalha muito uma relação. E eu volto a falar do ganho que a AIDS trouxe, né? Eu sou um otimista, mas o ganho que a AIDS trouxe à nossa cultura sexual. Quer dizer, as pessoas hoje estão sendo forçadas, obrigadas a se preliminar, a fazer outras coisas, a buscar outras zonas erógenas. E isso tem contribuído muito para a ascensão do orgasmo feminino. Maria Rita. Olha, o orgasmo feminino é um mito, né? É um mito desde... Tem essa história que o Tiresias disse que a mulher tem um gozo que é infinito, que ninguém conhece, etc. É um mito. Eu acho que é um mito por dois motivos. Primeiro, porque quem sempre falou dessas coisas eram os homens, as mulheres não falavam. Então, se não é falado, é calado, é desconhecido, né? Segundo, porque talvez em outras épocas em que a repressão sexual era muito maior, as mulheres tinham menos orgasmo. Agora, tem o mito da positividade também, tem o mito do excesso, da mulher que o orgasmo feminino, por não ter esse esgotamento da substância, do esperma, ele também é infinito, etc. Eu quero lembrar só que as mulheres mentem muito. Você quer lembrar que as mulheres mentem muito? Quer dizer, faz parte do mito que as mulheres podem fingir quantos orgasmos quiserem, né? Então, eu não vejo que tenha nada de especial no orgasmo feminino. Cada homem tem um jeito de ter orgasmo, cada mulher tem um jeito de ter orgasmo. A única diferença é que as mulheres podem inventar e adulcorar esse mito quanto elas quiserem. E vocês nunca vão saber. Enganados há anos, né? Nem sempre, mas pode ser. Nelson, a última pergunta sua. Bom, na realidade, duas perguntas que convergem. Uma é para a Maria Rita, outra é para o Marcelo, mas são basicamente a mesma. A da Neide de Sá Generoso para a Maria Rita. Por que quando amamos muito uma só pessoa temos medo de perder esse alguém para outro alguém? Por que uma pessoa, mesmo amando uma outra e tendo um relacionamento de muitos anos juntos, ele ou ela se acha no direito de ter uma outra pessoa só por ter e chama isso de um simples caso, que passou e que não sente nenhuma culpa nisso? E é a pergunta convergente. Para o Marcelo... uma sessão de análise. Hoje em dia, homens e mulheres procuram aventuras sexuais fora do casamento. Temos que admitir que o sexo no casamento vira rotina. Você tem algum argumento, uma saída para não haver a traição? Marcelo, primeiro você. O meu argumento é, eu acho que deve haver a traição, sim. Eu acho que faz bem para o ego de ambos, faz bem para a mulher, para você buscar uma mulher que está casada há anos com um cara, buscar um novo parceiro, um novo jeito de amar, quer dizer, uma aventura. Eu adoro aventura, não é por outro que eu sou escritor. Entendeu? Eu sou pleno defensor da traição, acho que tem que trair, sim. Maria Rita. Só que a palavra traição é uma palavra pesada. Eu não considero isso uma traição, eu considero isso um intervalo, né? As pessoas... Considera terceirização. Agora, Olha, eu acho esse assunto talvez o último... Eu queria só acabar, quer dizer, se isso virar um hábito, aí eu acho que já é uma doença, ou se isso virar um hábito com uma pessoa só, então largue, né, o oficial e fique com o secundário, né? Maria Rita, o fecho é seu. Tá, rapidinho. Duas coisas. Primeiro, eu acho complicadíssimo. Acho que causa sempre sofrimentos horrorosos. A gente nunca está tão preparado quanto a gente pensa que está. Não, tudo bem, não estou sendo contra. Estou dizendo só que assim, nunca dá para simplificar. Não dá para banalizar, porque ou a pessoa é muito sábia e não te deixa saber, ou então é um sofrimento horroroso. Mas, lembrando Freud, tudo que é proibido é porque tem algum motivo para ser bom, né? Quer dizer, senão não precisaria ser proibido. Então, até hoje, toda tentativa de manter a fidelidade, os acordos de fidelidade, significam que não ser fiel é uma possibilidade que não só está em aberto, como pode dar muito prazer em alguns momentos. Então, é muito difícil dizer que a gente é contra. A gente pode dizer assim, é uma coisa muito difícil de lidar, que a gente vai ter que sempre lidar. Então, nós conversamos hoje sobre sexualidade nos Diálogos Impertinentes com Maria Rita Kel, psicanalista, e o Marcelo Rubens Paiva, escritor. Agradecemos a todos e todos. A TV PUC volta com Diálogos Impertinentes no próximo programa sobre a fé. Boa noite a todos e todas e obrigado.